Os 12 apóstolos de Jesus Cristo desempenharam um papel vital no estabelecimento e crescimento da igreja cristã primitiva. Esses homens foram escolhidos pelo próprio Jesus, caminharam com ele durante seu ministério terreno, e foram encarregados de espalhar a boa nova da salvação ao mundo. No entanto, seu compromisso com o Evangelho veio a um grande custo. Ao longo da história, cada um dos apóstolos enfrentou perseguição, e em última instância, deu suas vidas como mártires por sua fé. Neste texto, exploraremos as vidas e o martírio dos 12 apóstolos, destacando sua dedicação inabalável a Cristo, e o impacto de seu sacrifício na propagação do cristianismo. Vamos começar. Simão Pedro. Simão Pedro, também conhecido como Cefas, foi um dos discípulos mais próximos de Jesus, e teve um papel proeminente entre os apóstolos. A tradição afirma que Pedro foi crucificado em Roma, durante o reinado do imperador Nero. De acordo com relatos, ele solicitou ser crucificado de cabeça para baixo, considerando-se indigno de morrer, da mesma maneira que seu senhor. André, irmão de Simão Pedro, era conhecido por seu zelo evangelístico. Após ministrar em várias regiões, André foi eventualmente preso em Patras, Grécia. Ele enfrentou a crucificação em uma cruz em forma de X, conhecida como Crux decussata. Mesmo em seus momentos finais, André continuou a pregar o Evangelho para aqueles que testemunharam seu martírio. Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, foi um dos filhos do trovão. Ele foi o primeiro apóstolo a ser martirizado por sua fé. O rei Herodes Agripa I da Judéia ordenou sua execução por meio da espada, em 44 d.C., tornando Tiago o primeiro mártir apostólico. João, irmão de Tiago, foi o autor do Evangelho de João, das Epístolas de João e do livro do Apocalipse. Diferente da maioria dos outros apóstolos, João não morreu como mártir. Em vez disso, ele enfrentou perseguição e exílio. Segundo a tradição, ele foi banido para a ilha de Patmos, onde recebeu a revelação de Jesus Cristo, que resultou no livro do Apocalipse. Filipe era conhecido por sua praticidade e disposição em levar outros a Jesus. Depois de ministrar em várias regiões, ele foi preso em Hierápolis, Frígia, e enfrentou a crucificação. No entanto, algumas contas sugerem que Filipe morreu apedrejado e crucificado. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, era conhecido por sua sinceridade e honestidade. Seu ministério se estendeu a regiões como Armênia, Índia e Etiópia. Segundo a tradição, Bartolomeu enfrentou um martírio terrível na Armênia. Ele foi esfolado vivo, e depois crucificado ou decapitado. Tomé, muitas vezes chamado de Tomé incrédulo, demonstrou grande fé, após encontrar Jesus ressuscitado. Ele é associado ao trabalho evangelístico na Índia, onde estabeleceu uma comunidade cristã forte. A tradição diz que Tomé foi martirizado por espetamento em Chennai, Índia, por denunciar ídolos locais. Mateus, também chamado de Levi, era um cobrador de impostos, antes de ser chamado por Jesus para segui-lo. Após a ascensão de Jesus, Mateus viajou para a Etiópia, Pérsia e Macedônia, para espalhar o Evangelho. Os relatos diferem quanto aos detalhes do martírio de Mateus, mas acredita-se que ele tenha sido apedrejado,
decapitado, ou morto por uma espada. Tiago, filho de Alfeu. Tiago, filho de Alfeu, é frequentemente referido como Tiago Menor, para diferenciá-lo de Tiago, filho de Zebedeu. Poucas informações existem sobre seu ministério ou martírio, mas acredita-se que ele tenha sido apedrejado e espancado, até a morte, por sua proclamação do Evangelho. Tadeu, Judas. Tadeu, também conhecido como Judas ou Lebaeus, era conhecido por sua paixão pelo Evangelho, e pela importância que atribuía à fé. Ele ministrou em várias regiões, incluindo Síria e Mesopotâmia. A tradição sugere que Tadeu foi martirizado por flechas, ou espancado até a morte. Simão, o Zelote. Simão, o Zelote, era conhecido por sua filiação anterior ao movimento político dos Zelotes. Depois de se tornar discípulo de Jesus, ele pregou o Evangelho no Egito e na Pérsia. As contas do martírio de Simão diferem, com alguns sugerindo que ele foi crucificado, enquanto outros afirmam que ele foi cerrado ao meio. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, infame por trair Jesus, posteriormente morreu por suas próprias mãos. Esmagado pela culpa, Judas se enforcou, pondo fim à própria vida. Conclusão: os 12 apóstolos de Jesus Cristo demonstraram uma fé extraordinária e dedicação a seu Senhor, mesmo até a morte. Apesar de enfrentarem perseguição severa e martírio, eles permaneceram firmes em sua missão de proclamar o Evangelho e avançar o reino de Deus. Sua dedicação inabalável a Jesus e sua disposição de sacrificar suas vidas desempenharam um papel fundamental na propagação do cristianismo pelo mundo. O martírio dos apóstolos é um testemunho do poder transformador do Evangelho e um desafio para os crentes proclamarem corajosamente sua fé, independentemente do custo. Que possamos ser inspirados pelo exemplo dos apóstolos e nos esforçarmos para viver vidas completamente dedicadas a Jesus Cristo, espalhando seu amor e verdade a todas as nações. Em nome de Jesus, oramos. Amém. E graças a Deus.